nós aqui de novo, meus queridos alunos. Estamos agora, desta feita, com a disciplina Legislação aplicada à área de riscos e emergências. Essa disciplina, bem da verdade, não existe uma legislação tão específica. O que existe é orientações sobre a emergência, apesar de que a consolidação da Lei do Trabalho ela tem um tratamento muito específico em relação à medicina e à segurança do trabalho, e tem uma legislação naturalmente impositiva. Então nós vamos encontrar nessa nova disciplina 3 competências. A primeira competência nós vamos falar sobre a legislação específica voltada à área de incêndios. A primeira competência que fala sobre a legislação aplicada referente à específica à questão de incêndio no nosso país, nós vamos encontrar na CLT, desde o artigo 154 ao 201, o capítulo que fala sobre a medicina e a segurança do trabalho. Logo em seguida, nós vamos encontrar também a norma regulamentadora número 23, do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai falar também sobre a questão de incêndios, a prevenção e o combate a incêndios. Adicionando, complementando toda essa legislação, nós vamos encontrar também as normas dos corpos de bombeiros estaduais, que são normas específicas em cada estado, que tomam por base, muitas vezes, as próprias normas orientadoras da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e do Instituto de Resseguro do Brasil, IRB. Tá? Todas essas normas servem para tutelar todas as questões referentes à prevenção estrutural e à prevenção humana em relação à prevenção de incêndios. Tá bom? Então vamos começar pela CLT. A CLT, logo no seu artigo 157, vai dizer que é obrigação da empresa cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e instruir seus empregados, adotando medidas que recomendam os órgãos que tutelam essa questão, que regulam essa questão de incêndio. Então, logo de início, a responsabilidade do empregador. Do empregado também vai ver no artigo 158 que necessita ele observar as normas de segurança, colaborar com a empresa na execução dessas normas, fazer com que as atividades internas de elaboração, as atividades laborativas, ela tenha uma condição segura, tá bom? Constituindo, inclusive, para o próprio empregado, uma falta grave, e pode ser, neste caso, até demitido por justa causa, quando descumprir as normas relativas à segurança. Tá? Está previsto lá no artigo 158. Logo em seguida, nós vamos encontrar a questão da inspeção prévia, no artigo 160, que também traz consigo a norma NR1, a primeira norma regulamentadora, que vai dizer como é que se faz a inspeção prévia, onde toda empresa, antes que comece a funcionar, necessita que haja uma inspeção prévia do Ministério do Trabalho para que possa ter o seu funcionamento. Já no artigo 162, nós vamos encontrar a exigência do Serviço Especializado de Medicina e Segurança Medicina do Trabalho, que é o SESMIT, que também é regulado pela NR4. Já no artigo 163 ao 165, nós vamos encontrar toda a regulação da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que nós vamos estudar ainda hoje na nossa competência. O EPI, que fala sobre a proteção individual do trabalhador, do 166 ao 167, conjugado com a NR6. Também, ainda neste capítulo da segurança do trabalho, nós vamos encontrar no artigo 168 o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, onde haverá exigência, que nós já vimos numa matéria anterior, a exigência dos exames periódicos, dos exames obrigatórios, admissional e demissional, e os exames periódicos obrigatórios também, de reintegração, de readaptação, todos esses exames estão lá previstos na NR. Quanto às edificações, a sua estruturação, a altura, a largura de passagens, rampas, paredes, tudo isso, acesso, tudo isso já estará regulado entre o artigo 170 e 174 do mesmo capítulo da CLT. A iluminação de emergência, a iluminação natural também nos ambientes, estará previsto no 175, onde prevê que haja uma uniformidade e uma regularidade não ofuscativa, não haja ofuscamento na questão da iluminação natural. A preferência pela iluminação natural e não havendo a possibilidade, a iluminação artificial será a regra
para que seja dado um conforto ambiental em termos de iluminação. E falando em conforto ambiental, nós teremos nos artigos seguintes, o 176, falando sobre a questão da fadiga. Nós vamos encontrar essa questão da ergonomia na NR9, que fala principalmente sobre ventilação, tá? E a questão também do conforto ambiental. As questões da insalubridade e das atividades perigosas, nós vamos encontrar no artigo 189 a 197, e regulada pelas NR 15 e 16. Tá? Então, finalizando essa questão da legislação relativa à prevenção de incêndios na CLT, nós vamos encontrar especificamente a questão do artigo que remete para a NR 23, as normas relativas à prevenção de incêndio. Tá? E sobre a NR 23 é o que nós vamos falar agora. A NR 23, ela tem o objetivo de estabelecer regras quanto à proteção e o combate de incêndios. Ela obriga o empregador a ter sistemas de proteção contra incêndio, ter saídas de emergência na sua edificação, ter equipamentos obrigatórios para combater incêndio e que as pessoas que lá estejam uso dessa edificação, seja o cliente, seja o próprio funcionário, precisam estarem orientadas, né, no sentido, inclusive, treinadas, inclusive, para que haja uma evacuação, uma retirada, quando a emergência assim estabelecer, quando houver um sinistro, para que não haja nenhum acidente. Então precisa ter gente treinada, nós vamos ver isso na CIPA. Logo no início, a NR fala sobre as questões das saídas. Ela precisa ser em número suficiente para que o número de pessoas que estejam no momento habitando facilite a saída. A NR 23 vai dar os parâmetros quanto a isso. A largura mínima desses vãos de saída tem que ser de 1,20 m. Por exemplo, nós vamos encontrar também na NR 23. As aberturas não podem ser feitas para o interior, principalmente as portas de saída. As saídas não podem ser com aberturas feitas para o interior. E sim, a saída tem que ser para a parte exterior da edificação. A distância entre uma saída e outra, entre um ponto de saída e outro ponto de saída, não pode ser superior a 15 metros, principalmente nas edificações de grande risco. Já nas edificações de médio e pequeno risco, pode ser um pouco maior, mas não pode exceder a 30 metros. Esta é a recomendação da NR 23. Em falando sobre portas que protegem essas saídas, a NR 23 recomenda que devam ter batentes e as portas corrediças devem ser no sentido horizontal. Quando tiver que haver porta no sentido vertical, subindo e descendo, ela não pode ser de divisória interna. Ela só pode funcionar para dividir a edificação do seu espaço externo, a edificação para o jardim, o espaço de saída. Tá? As portas verticais não são permitidas, como eu disse a vocês, para dividir ambientes internos. E as portas não podem, na sua abertura, impedir as passagens, né, das pessoas. Quando abrir, não possa dar um arco que impeça as passagens das pessoas. Também as portas de saída e a de emergência devem ser fechadas, não podem ser fechadas, né, principalmente as de emergência, em hipótese alguma, não podem ser fechadas pelo lado externo, fora do horário do expediente. As portas de entrada e saída, né, deverá ser fechada a chave durante as horas que não houver trabalho, certo? É o único momento em que é permitido as portas de entrada e saída de ambientes internos. Mas as portas de emergência, a porta externa nunca poderá ser fechada, principalmente pelo lado externo. Quanto às escadas, o que é que nos diz a NR 23? Ele não coloca que as escadas, plataformas, né, o material dele que deve ser construído deve ser de material incombustível. E aí tem toda uma regra que fala sobre materiais, regra de materiais, e aí é uma questão para a própria engenharia, na NBR, das normas brasileiras, que fala sobre o que é porta incombustível, o que é porta resistente ao fogo, o que é escada incombustível, o que é escada resistente ao fogo, tem toda uma questão de espessura e de tratamento dela, que eu creio que o professor da área específica vai falar para vocês. Ascensores, os elevadores. Esses elevadores, o seu poço tem que, da mesma forma que as paredes das escadas, ela também tem que ser incombustível. As paredes também têm que ter uma condição de que dê uma resistência ao fogo mínima para que possa as pessoas que estiverem nos ascensores não receber o efeito do calor. Bem assim os montacargas também. Tá?
Quanto às portas corta-fogo, estas inclusive têm a diferença em relação ao tempo que resiste ao fogo. Aí é P60, P90, P120 e o professor da área de prevenção de incêndios deve falar isso para vocês em específico. Essas portas corta-fogo, elas deverão ter um fechamento automático, essa é a exigência da NR23, e também de fácil abertura pelos dois lados. Ou seja, esse fechamento automático, quando a porta fechar, travar, bater, ela tem que ser aberta rapidamente, só com um simples toque, tanto por dentro como por fora, para que possa ter acesso ao ambiente externo. As portas devem ter abertura no sentido da saída. As portas de emergência devem ter abertura no sentido da saída. É a recomendação da NR23. Quanto ao combate ao fogo, essa NR recomenda que equipes treinadas executem as tarefas. E essas tarefas têm que ser acionamento do sistema, chamar imediatamente o corpo bombeiro, desligar as máquinas e aparelhos elétricos, principalmente quando tiver o sinistro estabelecido. Neste mesmo NR, nós vamos encontrar os exercícios, as obrigações de haver exercício, que nós vamos encontrar também quando falarmos sobre brigada de emergência, no competência 2. Sobre as classes do fogo, né? A NR coloca lá que o fogo ele é dividido em 4 classes. Fogo de classe A, classe B, classe C e classe D. A classe A é dos combustíveis sólidos, onde queima em superfície e profundidade, tá? E eles emanam resíduo, o resíduo normalmente brasa ou monóxido de carbono, CO2, eles sempre eliminam, tá? O de fogo de classe B, eles são os líquidos inflamáveis. Esses líquidos inflamáveis são aqueles que queimam na superfície e não queimam em profundidade, tá? E de classe C são os fogos em material elétrico. Então não confundir o aluno que o material elétrico só pode ser considerado em fogo de classe C quando ele estiver energizado. Pois se ele tiver numa prateleira guardado num estoque de uma empresa que vende televisão, pegou fogo nesse estoque, é um fogo de classe C? Não, não é um fogo de classe C, é um fogo de classe A, tá? Porque são sólidos, materiais sólidos combustíveis, porque queima lá o material que faz a composição da televisão. Mas quando a televisão estiver ligada e o fogo aconteceu em decorrência da energia elétrica, sim, aí é um fogo de classe C, tá bom? E o de classe D são os metais pirosfóricos, são metais que ele queimam, que ele traz consigo já uma molécula de oxigênio e na simples presença da água ele pode inclusive desencadear uma reação exotérmica, uma reação de combustão, tá bom? Sobre a extinção do fogo, a NR23 fala que pode ser feito não só por água, e a extinção por meio da água, pode ser por hidrante, os chuveiros automáticos, sprinkler, tá? Que são as duas formas que conseguem mais facilmente, ou por emulsify, que é uma circunstância de emulsão em cima de líquidos combustíveis, e até por espuma, injeção de espuma líquida sobre um tanque combustível também. Então, a NR23 fala em específico sobre a extinção de incêndios por meio da água, que é o hidrante, e pelos chuveiros automáticos, que são os sprinklers. Sprinklers são chuveiros que tem uma dimensão e coloca sobre a área protegida, e quando houver uma incidência da temperatura ou se tiver combinado com detecção e alarme, quando houver incidência de um fator que desencadeie o sistema, que faça disparar as bombas do sistema, aí ela vai chover e formar um chuveiro sobre a área protegida, sobre os materiais que estão na área protegida. Chama-se sprinkler. E os extintores? Os extintores, esse tem os extintores de cada classe de incêndio, tá? Tem o extintor do tipo de água, o extintor do tipo CO2, o extintor do tipo pó químico e o extintor do tipo espuma, tá? Como é que a gente dimensiona? A norma diz que deve ser dimensionado o extintor. O extintor, para o fogo de risco de fogo pequeno, ele pode ter uma cobertura, cada extintor, de 500 metros quadrados. E a classe que ele pode ir lá, segundo a tabela do IRB, do Instituto de Resseguro do Brasil, é a classe de ocupação A, 1 e 2, que a gente vai ver também que classes são essas, é só vocês acompanharem e estudar também a nossa apostila que está lá, o nosso caderno acompanhando, tá? E a distância máxima para percorrer um operador, uma pessoa, para alcançar um extintor tem que ser de 20 metros. Já no tipo médio, no classe média, é de 250 metros quadrados a área que um extintor cobre. Ele pode ser
encontrado a cada 10 metros, é a exigência de norma. Na classe C, que é a classe grande, de fogo de risco grande, o incêndio, o extintor, ele só pode cobrir no máximo 150 metros quadrados. E ser alcançado por um operador e no máximo em 10 metros também, 10 metros de distância. Vamos agora falar sobre a legislação local, a legislação que cada estado tem. No estado de Pernambuco, nós temos o Código de Segurança, Incêndio e Pânico do estado de Pernambuco, chamado COSIP. É uma lei estadual em que regula exatamente a questão da prevenção de incêndio no estado de Pernambuco, as exigências de norma para as edificações. Tá? De início, logo o Código de Segurança, Incêndio e Pânico do estado de Pernambuco prevê uma classificação das ocupações, que vai de A a Q. Veja que são muitas classificações. As principais são residências unifamiliares, que é de classe A, a residência privada multifamiliares, que é de classe B, as residências coletivas, que é de classe C, e até chegar a locais de reunião de pública, a hospitais, a escritório. Tem todo lá a classificação. É preciso, então, para poder se dimensionar a necessidade preventiva de incêndio, saber inicialmente qual é a ocupação que vai ter aquela edificação. Aquela edificação foi feita para ocupar um hotel, então terá toda uma especificação de exigência de norma para aquele tipo de ocupação. Não é um hotel, é um hospital, então para um hospital também terá normas idênticas e também pode ter uma maior exigibilidade. É uma tancagem, é um espaço onde vai ter muito material combustível, a exigência naturalmente crescerá. Então tudo isso vai variar de acordo com a ocupação que tenha a edificação. No COSIP, nós vamos encontrar as dimensões de diversos sistemas. O sistema de segurança contra incêndio, que eles separam lá como sistema de prevenção de combate a incêndios, e aí nós vamos encontrar os sistemas portáteis e transportáveis, que são os extintores, que são extintores sobre roda, extintor portátil, e vamos encontrar os sistemas fixos, que aí são automáticos ou sob comando. Esse sistema fixo automático sob comando é exatamente o extintor e mangotinhos, e o automático, o sob comando é o extintor, é o hidrante e mangotinho, me desculpem, e o automático nós vamos encontrar o chuveiro automático, que é o sprinkler, que na NR23 já também tinha a sua exigência. Um outro sistema que o COSIP exige é a detecção e alarme de incêndios. Esse sistema de detecção e alarme de incêndio, ele pode ser conjugado com o sistema de sprinkler, por exemplo, de ativação de bomba. Na hora que um ambiente tiver um fator que esteja indicativo que está havendo uma irregularidade ou um sinistro ou uma coisa alterada, anormal no ambiente, poderá esse sistema detectar e, detectando, informar não só por alarme, como visualmente no ambiente onde está a segurança do trabalho, ou como também alarmar a toda a edificação. E conjugado também pode acionar sistemas automáticos, como CO2, sistema de CO2, como sistema de sprinkler, como outros sistemas caclopados. Tá? As edificações também exigem o COSIP dispositivo de evacuação em edificações, tipo dispositivo como acesso, como rampas, como escada de emergência, área de refúgio, portas, rampas, elevadores, tudo isso são regulado no Código de Segurança e Incêndio, que vocês encontram no sistema do AVA. Está lá um link para vocês conseguirem encontrar lá o sistema. Outro dispositivo exigido pelo Código é o sistema de evacuação de edificações. Essa evacuação de edificações, nós vamos encontrar o sistema vinculado ao sistema de evacuação, que é de iluminação e de sinalização de emergência. Tá? Bem assim, os L-pontos também fazem parte desse sistema. Outro sistema que existe dentro das normas é o sistema de proteção a estruturas. Então, essa proteção a estruturas, nós vamos encontrar o sistema que hoje é muito usado nas edificações, que é a central de GLP ou de GNV, né, de gás natural de veicular, quando tem uma grande frota. E GLP, principalmente em residência multifamiliar, nós vamos encontrar. Em algumas edificações industriais também, concentrando baterias de GLP, né, do gás liquefeito de petróleo. E junto a esse nós vamos encontrar o que é um fator muito comum, no Nordeste muito, mas no Sul é mais comum, é a questão dos para-raios, sistema de para-raios. Tá? E finalmente entraremos na última parte da nossa aula de hoje, que é sobre outras normas que regulam a atividade de incêndio, a legislação de incêndio. Essas não são normas que têm exigência obrigatoriedade, mas sim são normas que orientam. Por exemplo, as normas do IRB,
que vamos encontrar na tarifa de seguro incêndio do Brasil, na TSB, ela coloca que aquela edificação que for pedir seguro, que for fazer seguro a edificação, ela tem que ter cumprido aquelas exigências mínimas. Que num todo, sempre essas normas são tudo muito coadunantes, ou seja, são todas que cumprindo uma está se cumprindo a outra, uma exigênciazinha a mais ou a menos que tem de uma norma para outra. Então, a empresa que for pedir seguro ou tiver que assegurar seu patrimônio, ela tem que estar atendendo a questão da tarifa de incêndio do Brasil. Atendendo o COSIP, atendendo a NR23, estará atendendo mais de 80% dessas normas. Só um detalhe ou outro que cada norma é que vem diferenciar, tá? E temos também a ABNT. As normas da ABNT, tipo a NBR 9077, que são de estruturas, tipo a 9441, que é detecção e alarme, tipo a 13435, que é a sinalização de emergência, a 11742, que é a porta corta-fogo de emergência, e o sistema de iluminação, que está na 10898, todas elas são normas orientadoras, normas que colocam como deve ser feito e como é que deve ser instalado um sistema numa edificação desse tipo. E quais são as finalidades? Aí, normalmente, o que acontece é que as legislações locais, as legislações dos corpos de bombeiros locais, é que vão exigir a aplicação dessas normas brasileiras regulamentadoras, para poder a edificação garantir uma prevenção ativa ou uma prevenção estrutural, né? Bem assim como a NR23, que nós já falamos, vai garantir e exigir alguns procedimentos de proteção passiva, ou seja, em relação à atitude, à conduta do trabalhador, tá? Então, meus queridos alunos, por hoje nós ficamos por aqui, esperamos nos encontrar na segunda competência.